Em 1 João, capítulo 3, versículo 1. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Esse é o tema da nossa aula hoje. Tema que Paulo tratou nesse trecho da carta aos Romanos, capítulo 8, versículos 14 a 17. E o trecho diz assim, Romanos 8, 14 a 17. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Não sei quantos de vocês conhecem ou já acompanharam um processo de adoção. Eu tenho um sobrinho, o nome dele é Bruno, hoje ele está com 12 anos. Ele foi adotado por uma das minhas irmãs e ele veio para nós com mais ou menos 1 ano e meio de idade. Durante esse processo, foram várias vezes que a minha irmã teve que ir até o orfanato onde ele estava, conhecer a história da família, saber dos problemas pelos quais a criança tinha passado e ir se envolvendo, se familiarizando com ele, até o dia dele chegar em casa. E é até um episódio engraçado, porque ele tem traços parecidos com os meus. Então o pessoal em casa brincava muito, dizendo que era um filho bastardo que eu tinha por aí, e dei um jeito de colocar em casa através da minha irmã, como se o filho tivesse sido meu. E realmente a semelhança é grande, mas é piada, obviamente, tá? Agora, interessante é ver como que ele é amado e cuidado até hoje. Com 12 anos, algumas das minhas irmãs, eu tenho 4 irmãs, elas tratam dele como se ele tivesse 2 anos ainda. Tamanho carinho que tem por ele. E se você parar para pensar que ele não é membro biológico da família, às vezes dá a impressão que ele é mais amado do que os meus filhos, que são herdeiros naturais, né, que são biologicamente membros da família, por causa do jeito que a gente trata o Bruno. E quando a gente para pensar que na família de Deus nós fomos recebidos dessa forma, certamente essa relação nossa com o Pai deve carregar um peso ainda maior do que se fôssemos filhos naturais. Porque você precisa de muito mais amor para quem é estranho do que para quem é do seu próprio sangue. E Paulo, nessa carta riquíssima aos Romanos, está justamente mostrando para a igreja em Roma mais um dos motivos pelos quais ele não se envergonha do Evangelho. Mais um dos motivos pelos quais ele entende que a justiça de Deus vai se desenvolvendo de fé em fé no cristão. E ele não somente diz que nós somos filhos de Deus, como aqui no começo do versículo 14, ele diz, porque todos os que são guiados são filhos de Deus. É uma afirmação.
todos que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Em outras palavras, você é filho de Deus. E a adoção tem um peso maior na sua vida do que teria se você fosse simplesmente um filho comum. Por quê? Porque se você parar para pensar que o amor de Deus é um tipo de amor que não existe no mundo, e olha que a gente sabe que qualquer pai ou mãe aqui daria a própria vida pelo seu filho. Verdade? Verdade? Então. Mas essa mesma mãe não daria a sua vida pelo filho de outro. Ou de outro. Então, o amor que Deus tem, ele não é comparável a nenhum outro tipo de amor. E olha que eu estou pegando um amor grande, hein? Amor materno, realmente, sem dúvida, é um dos mais expressivos que nós conhecemos. E esse é o tema central, então, desse trecho. Vamos lá. Em Romanos 8,14, nós temos uma promessa declarada. O texto começa dizendo, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Esse, pois, está juntando esse trecho com o restante da carta, com o restante do que está lá atrás. Porque, por exemplo, no versículo 4, vamos lá, versículo 4. A fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, esse trecho do versículo 14 está ligado a esse trecho do versículo 4, afirmando o peso que o Espírito tem na nossa vida. Porque é através desse Espírito que nós somos recebidos na família de Deus. Ok? Também ele diz lá, em cogitar das coisas do Espírito e mortificar os feitos do corpo pelo Espírito. Isso está no versículo 13. Agora ele afirma que aqueles que vivem dessa maneira são filhos de Deus. Pois não? Mas só eles são guiados pelo Espírito. Porque a função, as pessoas falam, não, mas eu também sou filho. Não, eles que são guiados pelo Espírito. Verdade, verdade. É uma realidade condicional. Né? Nós vamos ver um pouco mais para frente a questão dessa direção do Espírito. Pode falar, senhor Rodrigo. Amém. Ou 4:17. Tá. Entendi. Perfeito. Tá bom, seu Bodeiro. Ok. Pegando um gancho aí no que o Adalto levantou, a questão da condução do Espírito. Existe aqui uma orientação básica, que é justamente essa determinada pela condução do Espírito. Como é que a gente pode ter certeza que nós estamos sendo conduzidos pelo Espírito de Deus? Como que você sabe que a sua vida está sendo orientada e conduzida pelo Espírito de Deus? Alguém? Pessoal da frente aqui. Não tem ninguém aqui na frente. Dá uma dica para vocês. Pela palavra de Deus. Como é que você sabe
O que o Espírito quer que você faça? Como é que você sabe como é que você deve viver essa vida com uma direção determinada? Você precisa de um mapa, né? Precisa de um guia. A palavra de Deus é esse guia. Exatamente. Então, a direção, o ser guiado pelo Espírito, implica realmente na palavra de Deus. Você precisa recorrer à palavra de Deus se quiser ser salvo, ou melhor, se quiser ser conduzido pelo Espírito de Deus. E essa palavra que nós temos serve como guia porque ela foi inspirada pelo próprio Deus. Então, aquele que nos adotou também é aquele que nos orienta, é aquele que nos guia, é aquele que nos encaminha por uma trilha que ele mesmo determinou. Então, nesse sentido, a gente está seguro. Então, quanto mais eu me esforço para fazer o que a Bíblia ensina, mais confiante eu fico de que eu estou no caminho certo. Então, novamente, aquela velha questão que a gente levanta sempre. Leia a Bíblia. Estude a palavra de Deus. Gaste tempo nobre com a palavra de Deus. Porque, caso contrário, você vai começar a viver a sua vida guiado por outros elementos que não é o Espírito de Deus. Vocês já ouviram gente dizer, Deus falou comigo a respeito daquela situação na minha casa. Não, Deus, no meu coração eu sinto que Deus está me dizendo tal coisa. Gente, não tem nada mais flutuante, nada mais volúvel do que as nossas emoções. Um dia você está bem, sorrindo, abraçando todo mundo, no outro dia você está chutando o cachorro. Como é que você pode afirmar com essa arrogância, não, que Deus fala ao meu coração? Sabe como é que Deus fala ao seu coração? Através daqui, ó. E através daqui. Aí chega lá. Você precisa ler, você precisa ouvir. Se você não aprender dessa maneira, você vai estar fazendo as coisas achando que está fazendo o que o Espírito espera de você, mas na verdade você vai estar fazendo aquilo que você acha que tem que fazer. E tem um perigo muito grande, hein? Uma vez me disseram que a diferença entre um bobo e um cara que se faz de bobo é muito grande. Então não se faça de bobo. Agora, há algumas maneiras menos evidentes da maneira como Deus fala conosco. Paulo menciona, por exemplo, portas abertas ou portas de oportunidade que Deus abriu. Nós não vamos ver as passagens porque o nosso tempo não vai dar, mas nós temos lá, 1 Coríntios, quiser anotar, 1 Coríntios 16, 9, 2 Coríntios 2, 12, Colossenses 4, 3, situações em que que Paulo comenta das oportunidades que Deus criou para ele. Então, são meios menos evidentes de como Deus fala com a gente. Mas aí você precisa de discernimento para entender ou para enxergar se aquilo realmente é uma oportunidade que Deus está abrindo ou se é um jeitinho que você está dando para resolver as coisas. Porque também tem grande diferença. Como é que você sabe se é uma porta que Deus abriu? Se é uma oportunidade que Deus está dando? Novamente, vai procurar, vai ver o que a Bíblia diz a respeito. Tira a dúvida. Não sai comprando gato por lebre, não. Eu nunca comi lebre, mas acho que deve ter um sabor bem melhor que gato. Então, também, outra maneira pela qual Deus fala conosco, e isso é uma coisa que nós temos estimulado bastante, e sinceramente eu espero que você esteja fazendo, é quando nós ouvimos o conselho
de bons amigos ou de irmãos mais experientes na palavra ou na vida cristã. E eu não estou falando de gente velha na igreja, não. Porque gente velha na igreja tem bastante. Mas, novamente, use seu discernimento para saber com quem é que você pode contar. Para saber quem pode ser uma boa orientação. Para saber quem pode ser um conselheiro, uma conselheira. Porque algumas experiências que eventualmente você está passando na sua vida já foram vividas por outros irmãos que podem te orientar. Filhos e filhas, apoiem-se nos seus pais. Eu sei que às vezes eles são meio chatos, são meio encrenqueiros, mas é papel de pai e de mãe. É é o jeito com que a gente consegue amar vocês, é o jeito que a gente consegue compartilhar nossas experiências. Normalmente, em termos de preferência, não bate, mas ali tem vida. Entendeu? Então, aproveite enquanto você tem essa oportunidade. Gaste um tempo com os mais velhos, gaste um tempo com aqueles que são referência, aqueles que podem ajudar a sua caminhada no Espírito. Então, nós temos 2 alertas aí que precisam ser dados. Vamos lá, 1 Tessalonicenses 5:21. Alguém achou? Pode ler. Alto, por favor. Primeiro Tessalonicenses 5:21. Alguém? Muito bom. Mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Não vai topando qualquer conselho, não vai topando qualquer ideia, não vai topando qualquer orientação. Põe à prova. Põe à prova. Não corra o risco de fazer simplesmente porque fulano é legal, você confia nele, mas às vezes ele está pisando na bola. Então, põe à prova. Segundo alerta, vamos tomar cuidado antes de afirmar que Deus nos ajudou ou guiou em qualquer coisa que dissermos ou fizemos. É muito perigoso quando você responsabiliza a Deus por qualquer coisa que você tenha feito. Eu fiz isso porque Deus gosta que eu faça desse jeito. Eu fiz assim porque Deus falou no meu coração. Eu fiz assim porque eu sonhei essa noite e Deus me disse no sonho que eu tenho. Cuidado com isso. Cuidado. Presta atenção para não cometer um erro grave. Na medida que alguém tiver algum comentário, a gente levanta a mão, tá? Fala aí porque estamos aqui para aprender juntos. Nesse trecho nós temos também uma promessa enfatizada. Numa família onde hajam 2 ou 3 filhos, qual é o filho que a mãe ou o pai amam mais? Que mais precisa? Tá bom. Alguma outra ideia? Foi? Quem é mais obediente? Tá bom? Mais uma. Oi? Deve amar. Então vamos imaginar que numa família você tem um que precisa mais, que tem uma carência maior, tem um que é mais obediente e tem um que dá mais trabalho. Qual deles vai ser mais amado? Os 3?
Na verdade, vamos colocar assim: você ama mais cada um deles por causa de uma característica diferente que cada um tem. Ok. Conseguiram entender a coisa? Bom, eu vou amar mais esse menino porque ele nasceu mais mirradinho que os outros, ele precisa de mais cuidado. Agora, eu vou amar mais o mais velho porque ele me dá um trabalho danado e eu preciso ficar junto dele. Agora, o do meio, nossa, esse é bonzinho, ele faz tudo que eu mando. Então, eu amo mais esse aqui. Isso quer dizer que nosso Pai, Ele ama mais cada um de nós. Por quê? Porque cada um de nós tem uma característica diferente, ou uma necessidade diferente, ou uma visão das coisas diferente. Entre os filhos tem aquela ciumeira. O meu filho mesmo diz que eu gosto mais da Sara. Mas isso não é verdade. Eu amo ele do mesmo... Amo ele é ruim, né? Eu amo da mesma maneira que eu amo a Sara, ou que eu amo a Arina, porque são meus filhos. Não tenho como amar menos um. Então eu amo todos da mesma maneira. Só que cada um deles tem uma característica. A Arina é a minha primogênita, é a mais velha. A Sara é a que me acompanha nos trabalhos da igreja. E o Daniel é o único homem da família. De toda a minha família, ele é o único que vai carregar o nome Santana para frente. Não tem mais nenhum filho, nenhum sobrinho, nenhum neto. Ele é o único homem. Bom, temos o Bruno agora, né, que também vai carregar, e é um filho adotivo, mas vai carregar o nosso nome também. Então temos esses dois meninos. Mas a verdade é que Deus me ama mais. Então põe isso na sua cabeça. E antes de lamentar a sua sorte por isso ou aquilo, lembre, Deus me ama mais do que os outros. Que bom, né? Poder ter essa constatação. Nós temos uma questão contraditória aqui. Versículo 16 diz: o próprio Espírito testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Em algumas versões, dá uma olhada aí na sua Bíblia, a palavra Espírito aparece com letra minúscula nas duas situações. Em outras, como na minha, tem Espírito com letra maiúscula e Espírito com letra minúscula. E eu acho que não tem nenhuma com o Espírito na letra maiúscula nos dois lugares, mas há essa divergência. E há uma discussão entre os eruditos a respeito desse trechinho, Espírito ou Espírito. Deixa eu marcar aqui no quadro. De forma simplista, vamos colocar que esse Espírito se refere, obviamente, ao Espírito Santo. E esse aqui é o meu Espírito, o Espírito com o qual Deus me presenteou. Tá certo? Na verdade, não importa a maneira como está escrito na sua Bíblia, o conceito é um só. Que o Espírito de Deus, junto com o meu Espírito, dá testemunho de que sou guiado por Deus. Deu para entender? Essa discussão dos eruditos, vamos deixar que eles se peguem lá, arranquem seus cabelos, discutindo, mas o que fica claro para nós é que o fato do Espírito de Deus habitar em mim
conviver com o meu espírito. Então, a lei da física não cabe nesse caso, uma vez que espírito não tem forma, os dois espíritos habitam neste corpo, então, um espírito juntamente com o outro testemunha que sou guiado por Deus. Deixa eu ver aqui. Vamos dar uma olhada em Gálatas 4:7. Não, pera um pouquinho, deixa eu ver outro aqui. Não, deixa lá. Eu vou usar mais pela frente essa passagem, porque agora não vai caber. Muito bem, vamos voltar para Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 15. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Paulo está fazendo aqui um paralelo, uma relação entre escravidão e filiação. O que a gente imagina de bate-pronto como diferença entre essas duas situações? Me ajuda aí. Qual que é a diferença entre ser escravo e ser filho? Eu não ouvi tudo que o senhor leu, mas guarda a passagem para a gente dar uma voltada nela. Seis 14. Ah, tá. Então ele está um pouquinho fora do nosso contexto, vou dizer, mas depois a gente fala um pouquinho sobre ele. Adalto? Agora ele fala, agora vocês são filhos. Não, alguém que é cobrado, que tem que fazer, mas filho tem a lei da liberdade. Joyce? Fala alto, por favor. Tá bom, tá certo também. Mais alguém?
fala, pois vocês não receberam um Espírito, esse Espírito, embora ele seja escrevido em mas ele está se referindo ao Sim. nós não recebemos o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna por Uhum. o Espírito de Deus, né? Uhum. Uhum. E ao mesmo tempo ele nos torna filhos por adoção, que é o que nós somos, né? Uhum. Filhos realmente. Deixa eu chamar a atenção de vocês. Como é que tá? Eu estou com a NVI. Quem está com outra versão? Que versão que você está? NVI também? Alguém está com a João Ferreira de... Olha, leia para a gente o versículo 15, por favor. Porque não receberam o Espírito de escravidão para viver os seus caminhos aterrorizados, mas receberam o Espírito de adoção, baseado no qual clamamos. Gente, obrigado, menino. Ó, eu vou chamar a atenção de vocês para isso aqui, ó. Tá aí no versículo. Paulo está fazendo uma referência aqui, obviamente, à realidade dos judeus. Os judeus tinham na lei uma série de observâncias que estava baseado no temor de Deus, mas não no temor respeitoso. Esse temor era uma espécie de pavor. Porque se você não fizer assim, 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 assado, condenação. Agora, na condição de filho, nós sabemos, em famílias normais, infelizmente há alguns casos criminosos, né, que não é o caso aqui, mas normalmente, ainda que o filho tenha temor do pai, o que ele está manifestando na verdade é confiança. Certo? Antes, o que o povo tinha, o que o ser humano tinha era medo de Deus. Porque ele era um Deus punitivo. Ou faz do jeito que Deus quer, ou então é roça. Mas na condição de filhos, você aprende a viver num ambiente de confiança. Que você sabe que pisa na bola, você sabe que erra. Mas é teu pai. Sim, sem dúvida. Na verdade, é mais uma das expressões da graça, que se manifesta na nossa vida de tantas maneiras. Então, quando você não recebe um espírito, ele diz, vocês não receberam um espírito de escravidão, mas sim um espírito de filiação e por adoção. Então, você não somente é filho, mas você é um filho adotado. Então, é um filho que não fazia parte da família e você foi recebido como se fosse filho dele. No outro era a lei. Exatamente. Exatamente. Uhum. Uhum. Cleia, será que não é justamente essa a descrição
nossa diante do Pai, de muitas vezes dizermos que amamos, dizermos que obedecemos e na calada da noite, fora da visão, a gente está pisando na bola. Sim, não, eu entendo, mas é o que eu estou dizendo. Uhum. Não, eu não estou contra o que você disse, eu estou de acordo. O que eu estou tentando enfatizar é que, infelizmente, isso é parte da nossa realidade. Porque nós queremos certamente fazer o que Deus quer. Poxa vida, a gente decidiu viver em favor, em função dele, em função da vontade dele. Mas a gente pisa na bola. A gente pisa. Agora, a diferença é que se tivéssemos recebido um espírito de escravidão, a gente já está se escondendo, com medo. Mas porque nós somos filhos, então nós confiamos no Pai. E a gente pode chegar perto dele e pedir perdão. Falar, não, Pai, eu errei. Você sabe que você não vai receber a punição que um escravo receberia. Você vai receber tratamento de um pai amoroso. Deu para entender? Uhum. Uhum. Exatamente. Então, por esses motivos, pela maneira como nós somos adotados, pela maneira como nós somos recebidos na família de Deus, essa adoção deveria afetar o nosso modo de viver e de agir. Nós devemos nos comportar como filhos de Deus, adotados pela sua família. Porque é isso que nós somos, filhos adotados, amados na condição filial. Então, novamente aquela ideia. Você podia estar jogado no mundo até hoje, mas Deus foi lá te buscar. Deus trouxe você para a família dele. Então isso precisa ser fator considerável na nossa vida. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Isso está em Romanos 8,16. O próprio Espírito, o Espírito de Deus, junto com o nosso, dá testemunho. A Bíblia tem no Velho Testamento, e também no Novo Testamento, a declaração de que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, em Romanos são usados muitos termos forenses, termos legais. E nesse caso aqui, nós sabemos que a Bíblia nos ensina que pelo testemunho de 2 ou 3 pessoas, alguém pode ser censurado, alguém pode ser corrigido, alguém pode ser aprovado, né? Então, o Senhor aplica a sua própria lei nesse contexto, porque o Espírito de Deus e mais o nosso Espírito são 2 testemunhas que provam para nós que nós somos filhos de Deus. Não tenha dúvida disso. Em Romanos 8,15 diz que os nossos espíritos que clamam Abba, Pai. São nossos espíritos que clamam Abba, Pai. Abba, na verdade, não quer dizer pai. É uma expressão que sugere mais a ideia de paizinho. O autor desse material narra uma experiência que, rodando lá pelas ruas movimentadas de Jerusalém, ele via muitas crianças gritando, correndo, Abba, Pai, Abba, Abba, Abba. Essa é a ideia de um relacionamento íntimo, como se a criança diz, papai, me espera, papai, me ajuda, papai, me pega no colo, papai, cuida de mim, papai, eu estou com sede. Nossos espíritos clamam dessa maneira por Deus. Um Deus que abriga, um Deus que consola, um Deus que...
eu honestamente digo para vocês, não tenho coragem de publicamente chamar o Senhor por Abba. Eu acho que é uma responsabilidade muito grande. E eu elogio quem consegue essa intimidade com Deus para tratar Ele de paizinho. Porque Ele é tão grandioso, Ele é tão estupendo, que é difícil, sabe, imaginar, meu paizinho, sabe aquela coisa de chegar no colo. Tenho dificuldade com isso. Mas é o que a Bíblia está dizendo, que nosso espírito clama a Deus dessa maneira, precisando dele. Em Romanos 8,15, é nosso espírito que clama, Abba Pai. Agora, em 1 Coríntios 2,13, é o Espírito de Deus que concorda com essa expressão, como se ele afirmasse, sim, está certo, Deus é mesmo Pai deles. Vamos lá, 1 Coríntios 2,13. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Então, nesse versículo, o Espírito de Deus está afirmando a mesma coisa que nosso Espírito fala aqui em Romanos 8,15, que Deus é nosso Pai. Não vamos ler, não temos tempo, mas em Hebreus 10, também nós temos a mesma declaração. O Espírito Santo nos dá testemunho disso. Agora, uma outra questão. Uma vez que eu sou filho de Deus, eu também sou herdeiro de Deus, né? Meu filho vai ficar com todas as dívidas que eu não consegui pagar. Mas em Deus, nós temos vitória. Em Deus nós não temos conta para pagar. Nós temos só vantagens a usufruir. Então, tudo aquilo que pertence a Deus, e Ele é o Senhor de tudo, também é meu. Lembra aquela frase de caminhão? Eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Sou filho do dono. Nenhum de nós é miserável. Nenhum de nós é pobre. Nós somos ricos. Porque tudo aquilo que pertence a Deus, por herança, também nos pertence. E isso está no versículo 17. Isso é um privilégio para nós. Quem não gostaria de ser herdeiro, por exemplo, do Michael Jackson? Quanta grana esse cara deixou. Quem não queria ser herdeiro do Elvis? Ou quem não queria ser herdeiro do como que é o nome do presidente dos Estados Unidos agora? Hein? O Trump. Dinheiro ele tem bastante. Mas é só o que ele tem. Imagina então que você... Pois é. Agora, em Deus, eu vou herdar o quê, gente? Santidade? Certeza de salvação? O céu? Dá uma olhada. Para um pouquinho para ver se não é coisa para a gente pensar, gente, o que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou fazendo com o meu cristianismo? O que eu estou fazendo com a minha a comunhão com Deus? Olha o que está em jogo. Sabe o que é você perder a herança que Deus tem guardada para você?
Imagina o cara que confere o número de uma Mega Sena, de uma loteria dessas grandes, prêmio absurdo, ele ganhou sozinho, e a hora que ele vai conferir, ele percebe que aquele 5 que está ali, na verdade não é um 5, é um 6 que estava apagado, e ele acha que ganhou, chega na hora, nossa, ele se torna o mais miserável de todos os homens, porque tinha uma fortuna na mão e de repente, por um erro de impressão, ele não tem nada. Olha a nossa realidade com Deus. Já imaginou que de repente, por causa de um vacilo seu, você joga a sua herança fora? Também entendemos que Romanos 17, parte B, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participamos da sua glória. Nós não vamos falar de sofrimento hoje, essa é matéria para a próxima aula. Mas olha só, se você participar dos sofrimentos de Cristo, ou seja, se você viver uma vida de acordo com a maneira que Cristo viveu, se você viver uma vida preocupado em fazer o teu trabalho, enquanto filho de Deus nesse mundo, do mesmo jeito que Jesus fez, então você é co-herdeiro juntamente com Ele. E lembre-se, Jesus é herdeiro por direito. Ele é o unigênito de Deus. E nós vamos participar da mesma herança que Ele tem. Ele vai dividir conosco a herança dele de forma igual. Se nós, de fato, vivermos de acordo com a vontade do Pai, do jeito que ele viveu. Porque de outro jeito, você não tem parte na herança. Então, olha só. Deus não vai te fazer filho se você for fiel. Deus não vai te fazer herdeiro se você for fiel. Deus não vai te fazer co-herdeiro com Cristo se você for fiel. Você já é filho de Deus. Você já é herdeiro, você já é co-herdeiro com Cristo. Se você não levar essa bufunfa, não culpe Deus. Porque Ele confiou antes, Ele amou antes. Então, nós temos essa graça. Jesus é herdeiro por herança, por direito. E nós somos herdeiros pela graça de Deus. Também, em 1 Timóteo 3,16, Paulo diz a Timóteo que Jesus foi recebido na glória quando ele ressuscitou. Da mesma maneira, nós também seremos glorificados. Do jeito que ele foi. Parte da herança, gente. Parte da herança. No versículo 18 de Romanos, nós não vamos estudar hoje, Paulo afirma que a glória de Deus será revelada em nós por causa da filiação, por adoção que recebemos. E no versículo 30, olhando para o futuro, ele disse que Deus também glorificou aqueles a quem ele justificou, a mim e a você, assim como os irmãos lá em Roma. Jesus recebeu sua herança por direito e nós recebemos a nossa pela graça. Então,
Recebemos um espírito não de escravidão, mas de filiação, para vivermos outra vez com essa confiança em Deus, e não com o temor do passado. E se somos filhos de Deus, também somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Trecho extremamente importante da carta, extremamente rico, para nos encher de ânimo, encher de coragem, para continuarmos vivendo segundo a vontade de Deus, guiados pelo Espírito dele. Amém? Vamos orar.